Meus irmãos, continuando aí a exposição da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, nós vamos iniciar nessa manhã no capítulo 4, 1 Timóteo no capítulo 4. Domingo passado, tanto o irmão Adalto quanto o pastor Rafael aí, e fizeram aí uma exposição aí brilhante aí do capítulo 3, e hoje nós iniciamos aí no capítulo 4. São desafiadores essas perícopes de Timóteo, são desafiadoras, mas como nós fazemos essa exposição continuada da palavra de Deus, nós não fugimos de nenhum texto. É aquele texto que nós vamos expor, e hoje começamos justamente no capítulo 4, e o nosso texto de hoje é 1 Timóteo capítulo 4, versos de 1 a 5. Você que trouxe a sua Bíblia, está sendo também aqui na versão Nova Almeida atualizada, está aqui sendo projetada também, você pode estar acompanhando aí na sua Bíblia. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Oremos ainda. Pai, em nome de Jesus, Pai, Tua palavra está aqui diante de nós, Pai. Como faziam os puritanos, Senhor Deus, nós fazemos nessa manhã, Senhor Deus. Não deixe que o Teu Filho acrescente nem diminua nada da Sua palavra, meu Pai. Que não haja nenhuma heresia, nenhum ensino falso aqui nessa manhã, Senhor Deus, que o Senhor use a minha boca para falar daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, parece que ele dá uma pausa nessas orientações práticas para Timóteo, e aqui ele começa a falar em um tom profético. E eu prego nessa manhã com o título Marcas de um cristão genuíno. No verso 1, o apóstolo Paulo começa dizendo: ora, o Espírito afirma expressamente. Espírito aqui é o Espírito Santo, é o Espírito da verdade, é Ele que afirma isso. É Ele que está afirmando o que vai acontecer. Ele usa a expressão, um advérbio, expressamente. O que ele está dizendo com essa palavra? Ele está dizendo que, por meio de palavras precisas, de maneira clara, explicitamente, com uma finalidade definida, com um único objetivo, sem deixar dúvidas. Se formos substituir essa palavra expressamente, nós substituiríamos por essa definição, que nos últimos tempos, esses últimos tempos se refere a esse tempo presente, esse tempo que antecede a volta de Jesus. Ele está dizendo que nesse período serão dias difíceis, como ele mesmo escreve, o próprio apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, verso 2. Olha o que ele escreve na carta que se segue a essa. Mas você, Timóteo, precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão dias difíceis, pois os seres humanos serão egoístas,
avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, porque são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé, mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Meus irmãos, é a nossa realidade. Estamos vivendo dias difíceis. Isso que o apóstolo Paulo escreve há mais de 2000 anos atrás é uma realidade nos nossos dias. Tudo isso aqui são características que nós podemos ver em muitas pessoas hoje, em muitas ideologias, nós podemos ver muitas dessas coisas. O apóstolo Paulo, ele continua dizendo no verso 1, que alguns apostatarão da fé. Como pode isso, pastor? Que isso? Existe isso? A pessoa apostatar a fé, largar a fé assim, sem mais nem menos? Existe isso? Nós não pregamos aqui que uma vez salvo, salvo para sempre? Uma vez que você é de Jesus, você não sai, você não perde mais. Meus irmãos, a Bíblia é bem clara nesse sentido. A Bíblia declara que em Lucas, abre aí Lucas capítulo 8, verso 13, vai estar exposto aqui para você ver, Lucas capítulo 8, capítulo 13, na parábola do semeador, olha o que ele diz: os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Olha só, a semente sendo semeada, ela cai em determinado terreno que não tem raiz e logo se dissipa. E quando vem um momento difícil, elas dão, como diz aí na gíria, linha na pipa, vão embora. E um outro texto, Hebreus capítulo 6, versos 4 a 6, diz o seguinte: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Meus irmãos, eu fiz um estudo na Escola Bíblica Dominical sobre justamente esse tema, quando na pandemia estávamos fazendo ali pelo Instagram. Esses que deixam a fé nunca creram de verdade. São esses da parábola das sementes, são esses que essa semente, essa palavra pregada cai em terreno rochoso, não cria raiz. Parecem crente, andam como crente, falam como crente, cantam como crente, pregam como crente, mas não são crentes. Mas não são verdadeiros crentes. Esses estão no meio de nós. A própria palavra diz que no meio de nós tem o joio e tem o trigo, os dois são parecidíssimos. Por que eles não são arrancados agora? Porque corre-se o risco de arrancar o trigo juntamente com ele. Mas no final dos tempos, eles serão arrancados, serão vistos. Por quê? Porque Deus irá tirar justamente aquele que é seu. Aquele que é seu, Ele conhece.
Mas existem no meio de nós, no meio do seio da igreja, pessoas assim, que não tiveram um encontro pessoal com Jesus, apenas conheceram a palavra, experimentaram a palavra e gostam de estar aqui. Por isso, meus irmãos, há uma urgência de que você avalie a sua fé. Será que você está aqui porque é bom? É um lugarzinho bom, gostoso, é bom estar aqui. Eu ouço palavras que às vezes me massageiam o ego. Eu saio daqui bonitinho, eu saio daqui bem. Será que é por causa disso? É porque aqui eu tenho amigos. Eu tenho o meu point, onde eu vou, encontro com os meus amigos, saio à noite para comer um hambúrguer, tenho as minhas amizades, as pessoas com quem eu gosto de me relacionar. Será que é isso o motivo que você vem à igreja? Mas eu pergunto, e quando vier a provação? E quando vier o dia difícil? E quando vier aquele momento que perguntarão qual a razão da sua fé? Meus irmãos, eles faziam isso lá no tempo de Jesus. Eles saíam perguntando: você é cristão ou você é de César? Se responder, sou cristão, pum, cabeça cortada na hora. Você tinha que responder: não, eu sou adorador de César, sou adorador do imperador. Você não podia dizer que era adorador do Deus vivo. E quando vier esse momento na nossa vida, eu creio nisso, estamos vivendo os últimos tempos, a nossa fé está sendo provada todos os dias, e nós temos que dar respostas a isso, meus irmãos. Às vezes o medo de perder o emprego fará com que nós neguemos a Jesus. Façamos coisas contrárias àquilo que Ele nos ensinou e nos ensina para quê? Preservar o meu emprego. Será que essa é uma fé genuína que você tem? Então, meus irmãos, você deve rever a sua fé. Será que eu creio hoje porque está tudo tranquilo? E Paulo continua dizendo que esses não têm a sua fé firmada verdadeiramente em Cristo, se afastarão da fé. Por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Meu irmão, minha irmã, o que você tem ouvido? Tome cuidado. Aqui, você tem se alimentado semanalmente com a palavra de Deus. Aqui nós expomos a Escritura. Nós não falamos de outro livro. Nós abrimos a Escritura, seja em que texto for, e nós expomos as Escrituras. Se você ainda não se acha maduro o suficiente, não ouça. Não leia qualquer coisa. Certa vez eu comprei um livro e perguntei para um amigo meu: o que você acha? Ele falou: Vantuí, ele me questionou mesmo, você é crente? Você tem a sua fé firmada em Jesus? E fez de novo lá, me perguntou tudo que precisava perguntar. Então leia. Se você não tem certeza daquilo que você crê, rasgue e joga fora. Isso é ser crente, meus irmãos. Isso é ser um conselho sensato, porque isso ia prejudicar a minha fé. Isso ia prejudicar a minha vida com Deus. Então tome cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você lê. Tome cuidado com programas de TV que você assiste. Toma cuidado. Pregadores da internet que se autodenominam evangélicos ou cristãos, tome cuidado. Por quê? Porque esses enganadores, eles agem com hipocrisia. O que é hipocrisia?
Esses são aqueles que demonstram uma coisa que dissimula sua verdadeira personalidade e afeta quase sempre por motivos interesseiros ou por medo de assumir sua verdadeira natureza. São pessoas com qualidades e sentimentos que eles não possuem. Fingidos, falsos, dissimulados. O apóstolo Paulo está advertindo aqui nessa profecia justamente sobre isso. Olha, tome cuidado, porque essas pessoas, elas agem dessa maneira, com hipocrisia, são fingidos. Eles fingem que são, mas no fundo, eles estão interessados em outra coisa. Falam mentiras, não falam a verdade, não escolhem textos bíblicos que satisfazem os seus interesses. Escolhem textos para defender o que eles fazem, não o que a Bíblia diz para fazer. E também, ele continua, tem a mente cauterizada. Esse aqui é o cerne desse texto. Essa palavra cauterizada é a palavra central dessa perícope. Ter a mente cauterizada talvez seja o cerne dessa parte das Escrituras. Ter a mente cauterizada significa um estado de impenitência e incredulidade tão profundo que não há mais nenhuma sensibilidade moral e a consciência se torna inoperante. A mente cauterizada ou consciência cauterizada está diretamente ligado à apostasia do verso 1. Ao escrever a Timóteo, o apóstolo Paulo fala sobre o perigo das pessoas que possuem esse tipo de mente. O termo grego utilizado aqui por Paulo, aqui nesse texto, para falar de consciência cauterizada, implica justamente na ideia de marcar com fogo. Com um ferro em brasa. Geralmente o objetivo da cauterização é destruir um tecido doente, produzindo o quê? Uma marca. Exemplo, na Idade Média não existia aquelas técnicas de dar pontos internos, como que é? Sutura. O que eles faziam? Um ferimento de flecha, um ferimento de espada. Eles aqueciam a ponta de um ferro em brasa e colocavam no local. Fechava o ferimento. O outro exemplo, o gado, marcado, aquelas marcas do dono. Um ferro com R de Rafael, o gado dele lá, no boi. Marcar, esse boi é do Rafael, tá? A marca dele. Essa ideia de cauterização é justamente para produzir o quê? Uma marca, aquela marca não desaparece mais, não tem condições de ser tirada. Então, quando o apóstolo fala em consciência cauterizada, ele tem em mente esse processo. Ele literalmente escreve que certas pessoas estão cauterizadas no tocante à sua própria consciência. Acho que um ferro quente bateu ali e cauterizou, já não tem mais nada. A cauterização torna a carne dura e insensível. Aquele lugar você não sente mais, não tem vida. Então, com isso, o apóstolo indica que o mesmo pode ocorrer com a consciência do homem. Essa consciência se torna dura, insensível, adormecida. Já a consciência cauterizada é incapaz de acusar o que é certo e o que é errado. E o pecado se torna uma marca permanente. A pessoa peca, não se arrepende e bate que ele está certo. Ele não tem mais essa consciência.
Para aquele que tem a mente cauterizada, o pecado nada mais é do que um comportamento normal e aceitável. Paulo escreve que nos últimos tempos seria frequente a atuação dessas pessoas com suas mentes cauterizadas. Essas pessoas são falsos mestres que surgem no meio da igreja com a finalidade de semear o engano. Meus irmãos, graças a Deus que até agora o que surgiu aqui, Deus levou. Não matando, mas levou daqui. Porque surgiu uma pessoa aqui que questionava pastor Ricardo com determinados ensinos. Partia para o embate. Partia para o embate com o pastor Ricardo. Mas graças a Deus essa igreja é uma igreja de oração. E Deus levou essa pessoa. Não sabemos para onde ela está. Mas era uma pessoa que queria ensinar aquilo que ela entendia que era verdade e totalmente deturpada. Quem frequentava grupos de comunhão na época, aí lembra dessa pessoa que eu estou falando aqui, no grupo de comunhão ela queria impor as suas ideias contrárias àquilo que a igreja pensava e contrário ao que o pastor ensinava. É esse tipo de pessoa que se infiltra na igreja, com isso a mente não muda, a sua mente não muda. Então o apóstolo diz que as pessoas que possuem a mente cauterizada são propagandistas de ensino de demônios e são porta-vozes de espíritos enganadores. Foge desse tipo de pessoa. Foge. Além disso, aqueles que têm a consciência cauterizada são hipócritas. Isso significa que são pessoas que agem com falsidade e dissimulação. Por isso o apóstolo diz que essas pessoas são mentirosas e negam a palavra de Deus. Essas pessoas são muito perigosas, pois se empenham em fazer outras pessoas se desviarem. Aí quando ele pega alguém onde o evangelho caiu no meio de pedra, ele leva essa pessoa facilmente, porque ela não tem raiz, ela não está firme, não lê a palavra, ouve aí, mas não se firma na palavra. Então essas pessoas facilmente levam essas pessoas para o seu lado, e aí ele começa a fazer o quê? Fazer o seu grupinho, e daqui a pouco um problemaço dentro da igreja. Tudo isso indica que ao falar de pessoas que têm a consciência cauterizada, o apóstolo Paulo denuncia diretamente os apóstatas. A apostasia não leva apenas a um erro doutrinário, mas também a um erro moral. O apóstata distorce o ensino da verdade a fim de adequá-lo à sua própria vida de pecado. Como eu disse, ele pega a Bíblia e faz com que ela justifique aquilo que você está praticando. Ele faz sem nenhum pesar, pois já está com a sua mente cauterizada. Nesse estágio não há mais advertências. Sua consciência está adormecida, destruída e não o importuna mais. A consciência cauterizada do apóstata é resultado de sua própria rebelião contra o Espírito Santo. É resultado de sua própria obstinação e rejeição deliberada da verdade. Esse estado, porém, é irreversível. Ele nunca alcançará o perdão, pois em sua mente cauterizada, ele não tem do que se arrepender. De posse dessas marcas, de posse de tudo isso, o que o apóstata faz? Proíbe casamentos. Preciso falar? Quem aí que proíbe casamento? O líder não pode se casar? Não preciso nem falar o nome. Exigem abstinência de alimentos. Preciso falar quem é?
O casamento é uma instituição divina, portanto, foi Deus quem criou. Os alimentos, foi tudo criado por Deus, o diabo não criou nada. Esse alimento é do diabo. Esse alimento não foi Deus que fez, Deus fez tudo. Como diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 25, comam de tudo que se vende no mercado, sem questionamentos algum por questão de consciência. Meus irmãos, eu cantei por vários anos num quarteto aí. E quarteto até bonzinho. Ensaiávamos durante a semana. E em determinado dia lá, ele falou, vamos fazer uma confraternização, vamos comer uma pizza no próximo ensaio? Falei, beleza, ótimo. Cada um traz uma, vamos trazer suco, né? Beleza, vamos trazer, levei a minha pizza. Pô, escolhi a melhor. Tudo que tem direito. Bacon, calabresa, mussarela, fiz aquela miscelânea, levei para a nossa confraternização. Beleza, ensaiamos, terminou o ensaio, vamos lá para a nossa confraternização. A minha pizza ninguém comeu. Falei, o que está de errado essa pizza? Olhei, tem algum cabelo, tem alguma coisa. Ninguém comeu a minha pizza. Aí fui questionar, mas vocês não comeram a minha pizza? Não, nós não comemos, Vantuí, porque a nossa religião não permite. Não permite o quê? Comer pizza? Não, comer o que está nela. Comer presunto, calabresa, bacon, não permite. Eu falei, mas não permite? Por quê? Se vocês comerem aqui, o pastor não vai estar sabendo. A consciência vai estar em pecado. Meu Deus, a minha família que passou bem, levei para casa, comemos em casa. Meus irmãos, o que é que uma calabresa, um presunto, faz diferença na minha vida espiritual? Eu estarei em pecado. Meus irmãos, a fé dessas pessoas está fundamentada em quê? Em comer. Aí o apóstolo Paulo, encerrando aqui o capítulo 4, ele diz, olha, Deus criou tudo isso para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se eu oro, Deus abençoou, que mal vai me fazer? Tudo bem, de repente por algum problema médico, eu deva não comer determinadas coisas, tudo bem, aí é questão de saúde. Agora a questão espiritual, eu estarei em pecado se eu comer isso? Onde está essa firmeza na palavra de Deus? Onde fica a oração? Mas por quê? Porque alguns líderes se reuniram e disseram, isso é pecado. Isso é pecado. Conheci um rapaz, eu canto muitas músicas compostas por ele. E ele estava gordo. E ele é dessa religião. E ele estava gordo. Cara, eu fiquei com pena dele num dia, ele pedindo oração à igreja, pedindo que a igreja orasse por ele, que ele precisava emagrecer. Sabe por quê, gente? Ele estava sendo ameaçado de ser tirado do ministério porque estava gordo. Gente, verdade diante de Deus que eu estou dizendo aqui para vocês. Ele pedindo oração à igreja, porque ele precisava emagrecer, porque ele estava sendo ameaçado.
estavam acusando ele de comer coisas que não eram permitidas, por isso que ele estava engordando. Meus irmãos, isso é prisão. E o Senhor Jesus nos chamou para a liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e leve. Olha o que Jesus está dizendo para nós. Não é comida, bebida, isso que vai prendê-lo, não. Mas quem vai libertá-lo é Jesus. Quais são as marcas, então, desses enganadores, meus irmãos? Eles são apóstatas, são enganadores, são demônios, são hipócritas, são mentirosos, têm a mente cauterizada, proíbem casamento, proíbem a abstinência de alimentos. Essas marcas desses hipócritas, desses enganadores, desses apóstatas, são marcas que opõem as marcas que Cristo deixou para nós em sua palavra. E quais são as marcas de um cristão genuíno? A nossa grande ideia dessa manhã: um cristão genuíno tem como marca a sua fé centrada em Cristo e a sua fidelidade à palavra. Dos enganadores, nós destacamos aqui pelo menos 8 marcas, porque eles precisam de muitas marcas para enganar alguém. Mas, para o cristão, nós destacamos nessa manhã apenas 2. Se você tiver essas marcas em você, você saberá reconhecer um falso ensino. E você saberá detectar quem são esses enganadores. Ter a sua fé centrada somente em Cristo. Não é centrada no pastor. Não é centrada em qualquer outro livro que possa existir. Porque essas religiões têm outros livros. De mulheres e de homens que escreveram justamente porque tiveram uma revelação de alguém lá no passado. Escreveram colocaram para a igreja e eles seguem aquilo ao invés de seguir a Bíblia. Se estivermos com a nossa fé centrada em Cristo Jesus, se você um dia tomou uma decisão de receber o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, e se você agora tem a sua fé centrada em Cristo e a sua fidelidade à palavra, são 2 marcas necessárias para que você detecte esse tipo de engano, esse tipo de falso ensino que essas pessoas querem ensinar, querem nos prender. Ontem mesmo eu estava ouvindo uma palestra, gente, eu começo a rir. A Leila também, do meu lado, falou, pelo amor de Deus, eu vou rir. Um cara muito inteligente, o cara, ele é demais, eu acho assim, ele como estudioso, ele é muito bom, mas tem hora que fala umas abobrinhas que é difícil engolir. Ontem, ele fazendo umas contas lá, ele mudou a contagem do ano. Para fechar na numerologia deles, o ano tinha que ter 360 dias apenas. Aí, quer dizer, por que está todo mundo errado? Mudou-se os calendários, sabe por que mudou o calendário? É o que eu vou falar agora, já vai entregar tudo. Sabe por que mudaram o calendário? Para que o culto fosse no domingo. Porque está no catecismo da Igreja Católica, no catecismo lá, segundo item lá do catecismo da Igreja Católica, está lá, guardarás o domingo e as santas datas, negócio assim. Aí ele fazendo as suas contas aqui, mudaram o calendário para quê? Para que o domingo fosse o dia de adoração. Aí, se for 360, é o sábado o dia da adoração. Meus irmãos, se formos para a palavra de Deus,
O povo de Deus se reunia no primeiro dia da semana. E qual que é o primeiro dia da semana? É o domingo. Ninguém mudou para benefício próprio, não, meus irmãos. Está escrito na palavra de Deus. É só sermos fiéis àquilo que está aqui. Só sermos fiéis àquilo que está aqui. Não precisa mudar nada. E se você for fiel àquilo que está escrito aqui, e ter a sua fé centrada em Cristo, você vai saber detectar esses falsos ensinos. Vamos orar? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Pai, estamos aqui diante do Senhor, Pai, expondo a Tua palavra, Senhor Deus. Ó Deus, a Tua palavra é a verdade, Pai. A Tua palavra é única, Senhor Deus. E quando nós distorcemos, Senhor Deus, nós corremos o risco, Senhor Deus, de envenenar a vida de alguém, Pai. Por isso, nessa manhã, Senhor Deus, nós te pedimos, abençoe cada vida que está aqui, Senhor Deus. Cada vida aqui, Senhor Deus, possa estar verdadeiramente centrada na Tua palavra, Senhor Deus, centrada com a sua fé firme em Jesus, ó Pai. E que saibamos, meu Pai, como igreja, como liderança, Senhor Deus, sabemos entender, Senhor Deus, quem são aqueles enganadores que se infiltram no nosso meio, Senhor Deus, com ensinos falsos, meu Pai. Ó Deus, faça com que tenhamos uma paixão maior pela Tua palavra, Senhor Deus. Pai, faça com que possamos ler mais a Tua palavra, meu Pai. Não ficar somente com aquilo que ouvimos, mas com aquilo que nós lemos e entendemos da Tua palavra, com aquilo que o Espírito Santo fala conosco, meu Pai. Pai, que essa igreja possa continuar nesse propósito, meu Pai, de ensinar unicamente a Tua palavra, Pai. Que essa igreja possa continuar firme, Senhor Deus, no propósito de falar daquilo que o Senhor verdadeiramente disse, Senhor Deus, para a Tua igreja, Pai. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, como liderança, que as nossas palavras não firam nenhum sentimento, Senhor Deus, mas que a Tua palavra possa fazer a obra na vida de cada um, Senhor Deus. Sabemos que na questão da religião tem muito sentimento envolvido, Pai, mas que essa verdade possa penetrar nos corações e que o Senhor, ó Senhor Espírito Santo, faça a obra na vida dessa pessoa, meu Pai. Às vezes está enganada, que está ouvindo discursos que não são verdades, ó Pai, mas nós te pedimos nessa manhã que o Senhor traga clareza à nossa mente e ao nosso coração, meu Pai. Ensina-nos a Tua palavra. Ensina-nos, meu Pai, a amar as pessoas, meu Pai, e falar dessas verdades, meu Pai, com ousadia, com intrepidez, Senhor Deus, como conhecedores da Tua palavra, meu Pai. E afaste de nós, Senhor Deus, aqueles ensinos que enganam, Senhor Deus, aqueles ensinos que distorcem a Tua palavra, meu Pai, afasta do meio de nós, Senhor Deus. Cuida da vida do nosso pastor, Senhor Deus, da sua família, dos pastores dessa igreja, de cada um aqui nessa igreja, cada membro, meu Pai. Abençoa-nos, ó Pai, e usa-nos para a Tua honra e para a Tua glória. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe.